Livre-arbítrio, ego, centelha divina e essência do nosso ser. Esses são os assuntos do vídeo de hoje que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou trazer para nós termos um olhar juntos em função do análise dessas variáveis, desses elementos. Quando nós falamos de livre-arbítrio, quando nós falamos de ego, de centelha divina e de a origem da nossa essência, da nossa criação, necessariamente nós precisamos voltar a abordar um assunto que é relevante, que é energia. E a manifestação da energia na criação como um todo. Quando nós vamos a falar de energia, podemos interpretar ou podemos ter uma percepção dual, se se quer, dessa energia. Ou você pensa, acredita que há algumas coisas que têm energia, como por exemplo a eletricidade, energia eólica gerada pelo vento, ou outras energias que estão nas coisas, ou você pode entender que não é que há coisas que possuem energia e outras não. O que realmente há é uma realidade energética, uma matriz energética que ela se comporta eventualmente como se fossem elementos sólidos, ou seja, como se fossem objetos que têm uma substância mais densa, uma massa que faz com que a gente, enquanto encarnado, nas percepções que nós temos enquanto seres humanos, acreditemos que o que existe é somente aquilo que você consegue encostar, aquilo que os seus sentidos percebem. Quando você entende que tudo o que existe é energia e que essa energia ela se organiza em diversos níveis através de mudanças de padrões de frequências vibratórias, criando a realidade que nós percebemos como matéria. Quando você entende isso, fica muito mais fácil passar pela análise do livre-arbítrio, da centelha divina e do ego. Ainda existem muitas pessoas que acreditam que existem coisas, existem pessoas que têm consciência, que algumas coisas têm consciência, algumas pessoas têm consciência e algumas coisas não. Tem pessoas que acreditam que um ser humano tem consciência e que uma pedra não. Isso é porque ainda o planeta e esta humanidade está parada em um paradigma um tanto quanto limitado, que é acreditar que as coisas ou as pessoas são as que possuem consciência, ao invés de entender que é a consciência inteligente, a consciência cósmica, a eterna consciência, o todo, Deus,
expresado como una onda de energía única que se subdivide y se individualiza por frecuencia y se comporta como matéria consciente. Ou seja, todas as coisas que existem têm consciência, porque todas as coisas que existem são Deus, em um estado de vibração que se comporta como matéria. Por que é importante que isso seja falado antes de nós abordarmos o assunto de livre-arbítrio, centelha divina e ego? Quando você foi criada ou foi criado, quando você foi emanado, quando você nasceu espiritualmente, por dizer assim, não no nascimento da sua mãe e de seu pai biológico nesta encarnação. Eu estou falando da manifestação divina, de quando Deus individualizou você e deu a sua vida como espírito, onde começou a sua jornada evolutiva de consciência. Nesse momento, quando você foi emanado com uma, digamos, parte que envolve você, se você quer essa explicação, que essa parte que envolve você, como se nós fôssemos imaginar o seguinte: se tivéssemos o oceano, onde a gente tira uma partícula de água, e essa partícula de água é uma esfera. Essa esfera, a película, a capa que está por fora da partícula de água é o ego. E a água que está dentro, ou seja, a esfera, a parte interior da esfera, é a centelha divina. A centelha divina é a própria água consciente, só que é uma partícula de consciência. Ou seja, essa gota de água não percebe ainda que ela é o mar todo, só que ela agora está individualizada. Ela, a partir de que foi manifestada, foi manifestada com o ego. O ego é o guardião da individualidade, que faz com que você perceba que você é um indivíduo diferente a outra partícula de água. Quando, na sua essência, as duas partículas de água, as duas gotas de água, junto com o oceano de água, são a mesma coisa. Então, quando nós percebemos que essencialmente nós somos a essência, a origem da essência, nós somos a mesma energia, ou se se quer, a mesma matéria-prima, por dizer assim, aquela energia primordial, do qual estão feitas todas as coisas que existem, da mesma composição, a mesma energia. Logo, nós podemos entender que antes de você ser emanada ou emanado, antes de o Criador manifestar você, individualizar você como um ser que começa uma jornada evolutiva, instantes antes desse momento, por dizer assim, se uno quiser trazer isso em um conceito de tempo, você fazia parte, você era essa energia não emanada. Ou seja, a tua essência, a sua origem é o pertencimento a essa energia primordial, omnipresente, omnisciente, omnipotente,
que é a realidade do que nós entendemos enquanto encarnados como passado, presente e futuro. A eternidade do sempre para o sempre, para tudo sempre. Essa energia existiu, existe e existirá. E essa energia, ela tem consciência e ela adota a forma de diversos elementos e diversos objetos, ou pessoas, ou animais, ou vegetais, ou estrelas, ou buracos negros, ou galáxias, ou universos, ou multiversos, ou átomos. É a mesma energia, organizada em diversos níveis de organização. E essa organização está pautada por frequência vibratória. Através de uma força de eletromagnetismo, essas partículas, essa energia se organiza e vai adotando forma que nós percebemos como objetos. Então, quando a gente fala de a origem da nossa essência e nós começamos falando da energia, nós podemos perceber que a nossa essência é essa energia, é esse oceano infinito de energia que é Deus. E aí, a grande mudança paradigmática que nós precisamos entender, quando você trata a Deus como um ser humano, você se relaciona com Deus como você se relaciona com um ser humano. Deus também é humano, porque ele está dentro de cada ser humano. Cada partícula dentro de um campo energético dos 7 corpos sutis de um ser humano, ele está compreendido por Deus. Deus está ali. Só que Deus está ali e também está em toda a eternidade ao mesmo tempo, do sempre para o sempre tudo. Então, nós limitarmos a Deus a um ser humano é um grande comportamento desinteligente. É um grande comportamento inconsciente. Por quê? Porque nós começaremos a nos relacionar com Deus da mesma forma que você se relaciona com um humano. Ali é que começam os problemas. Por quê? Porque Deus se comporta, Deus age, Deus é algo muito maior e extenso que um humano. Compreender como funciona as leis que Deus criou e elas são permanentes e elas são imutáveis, faz com que você consiga se apropriar da sua natureza, ou seja, de você se entender como um ser divino, como uma partícula infinitesimal do Criador. Logo, você está sujeito às leis da criação. Ou seja, você vai ter que entender, pensar, sentir e agir conforme a realidade última do universo, que é a criação que Deus estabeleceu com suas leis. Se você está assistindo este vídeo ou acompanhando este tipo de conteúdo, é porque você já, provavelmente, há um tempo que já está familiarizado com o conceito do ego. E você já está
acompanhando conteúdos similares e você percebe que sempre se é falado deixar o ego do lado. Ou muitas pessoas falam do ego como se fosse um inimigo. Ou quando você faz uma oração, você fala que você não quer fazer a sua vontade e você quer fazer a vontade de Deus. Muitas músicas também são criadas nesse conceito, nesse entendimento. Ele é um entendimento que ele está desacertado, que ele é errôneo? Não. A gente não está querendo colocar como algo certo ou errado, simplesmente como algo mais próximo ou mais distante da realidade última do universo. Quando você fala, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus, você pode perceber que o invólucro egoico é quem está falando. Porque a centelha, que é a própria manifestação de Deus, não falaria, eu vou fazer a vontade de Deus, porque ela entende que ela é Deus, co-criando. Então, quando se fala de centelha e de ego, a gente não pode brigar com os conceitos ou brigar com as facetas da criação. Porque Deus foi quem criou o ego necessário para que seja manifestada a individualidade, para poder interagir com uma percepção diferente, ou seja, como se uma partícula não tivesse consciência da outra partícula. E dessa forma pode haver uma troca de informação. E o livre-arbítrio? Aonde que fica? Será que nós temos livre-arbítrio? E eu sei que isso pode ser, digamos, até um pouco polêmico. Pensar que nós não temos livre-arbítrio. Isso é polêmico para quem? Isso é polêmico para o ego, que ele se entende um ser individual, independente, que ele está dissociado de Deus e que tem vontade própria, e que quando se é falado que não tem livre-arbítrio, ele entende que está limitado e ele está preso a uma vontade pré-determinada, ou a centelha, que ela entende que ela é a manifestação do todo. E quando ela é a manifestação do todo, ela não faz outra coisa que não seja a vontade do todo. Ou seja, um comportamento, um pensamento, um sentimento e um agir que está em sintonia com a realidade como um todo. Então, quando é falado de que nós não temos livre-arbítrio ou temos livre-arbítrio, a gente pode pensar algo de duas formas. Quando você percebe que se você tivesse toda a capacidade, todo o conhecimento, todo o entendimento para você processar na sua consciência e tomar uma decisão, e essa decisão seria 100% benéfica para toda a existência, e você
a partir dessa consciência, tomaria essa decisão, você não estaria mais tendo o livre-arbítrio. Você simplesmente estaria em fluxo com o todo. Quem tem 100% de consciência, 100% de entendimento, 100% de conexão, de fluxo com Deus, com o todo, com a criação, ele entende, está pressuposto, ele entende, esse ser só age conforme a vontade do todo. Logo, não tem vontade própria. Porque se tiver vontade própria e escolhesse algo que fosse em contra da vontade do todo, o que há não é livre-arbítrio, é inconsciência. Ou seja, a faculdade de escolha que é entendida como livre-arbítrio é simplesmente uma questão ilusória. É uma percepção limitada da consciência plena. Quando um ser tem consciência plena, ele entende que o livre-arbítrio é uma ilusão, porque quem tem consciência plena só vai agir conforme a vontade e o benefício de toda a criação. Logo, não estaria tendo uma forma de agir diferente. Se tem uma forma de agir diferente e esse ser escolhe agir diferente, é porque ele ainda não é consciente o suficiente. Não porque ele tenha consciência completa e ele esteja escolhendo fazer diferente por o livre-arbítrio, ou o livre-albedrío, como se diz aqui em língua hispana. Então, quando você se relaciona, se comunica, interage com Deus, você está fazendo desde um lugar de ego ou desde um lugar de centelha divina? Você se entende, você se auto-percebe como centelha ou como ego? A resposta é muito simples. A grande maioria, absurda maioria de seres no planeta fazem isso a partir do ego. Por quê? Porque se esses entendessem, esses seres sentissem dentro deles que a mesma partícula criadora dentro deles é a mesma que se encontra fora em toda a realidade, não agiria do jeito que age. Por quê? Porque ele sentiria que estaria criando, estaria somente fazendo um atentado contra ele mesmo. Ninguém vai agir, ninguém vai agredir, ninguém vai ofender a si mesmo. Quem faz isso ainda é muito inconsciente. Então, uma pessoa que sente que a mesma essência que criou ela está dentro, mais que dentro, ela é o seu irmão lá fora dessa percepção egóica, nunca atacaria ela. Então ela se auto-percebe e se compreende como centelha divina. Então, o convite, a reflexão é: qual é a autopercepção que você tem? Qual é a consciência que você tem de você? Você se comunica com o universo, se comunica com você desde um lugar de sua identidade é o ego, ou desde o lugar de que a sua identidade é Deus? É uma partícula divina. E quem entende e sente que é uma partícula de Deus, age e se comporta conforme a potencialidade da sua consciência divina. Então você vai
pensar, agir, sentir e criar, ou como se diz, co-criar em fluxo com Deus, sem se relacionar ou tratar a Deus como se fosse um ser humano salvador de você. Então, o vídeo de hoje que eu queria falar com você, trazer essa minha percepção de ego, livre-arbítrio, centelha divina e a origem da nossa essência, está completo. É o que eu queria trazer para você, para compartilhar e deixar a sua reflexão, para que você leve esses conhecimentos, esse entendimento, eleve a sua consciência e você entre em fase, entre em fluxo com toda a criação para que essa compreensão teórica fique impregnada em seu âmago e você sinta isso. Isso vai com certeza transformar os seus pensamentos e os seus comportamentos diariamente. Muito obrigado.